Boa tarde, alunos do sétimo ano. Estamos iniciando mais uma semana de aula e nessa semana nós teremos conteúdo novo. Então, vimos na atividade anterior que as cruzadas representaram para a sociedade feudal uma abertura para o exterior, com o aumento do comércio, responsável pelo novo contato da Europa com a cultura oriental, principalmente das Índias, que era onde eles iam comprar as especiarias. Isso fez as cidades florescerem, crescerem, o alimento, né, que mas a partir desse momento aconteceu alguns probleminhas também. O alimento diminui, o que levou à crise marcada por doenças e guerras, né? E o fim do feudalismo, através da modificação das formas de ver o mundo, dando início a um novo momento, o Renascimento, que marcou a passagem do período medieval para o moderno. Ou seja, aconteceu uma mudança. Após as cruzadas e com o reflorescimento das cidades, aumentou também as dificuldades, porque a população aumentou, mas a produção de alimento não aumentou na mesma proporção. Então, nem todo mundo tem acesso a uma boa alimentação, o que fez aumentar doenças e os problemas. Então, vamos ver aqui como foi a crise do mundo feudal, como o feudalismo chegou ao fim. O crescimento populacional e demográfico observado na Europa a partir do século X modificou o modelo autossuficiente dos feudos. Entre os séculos XI e XII, a população europeia mais que dobrou. O aumento das populações impulsionou o crescimento das lavouras e a dinamização das atividades comerciais com o ressurgimento das cidades. Entre os séculos XII e XIV, a economia medieval vivenciou uma época de ascensão, ou seja, de crescimento, com a ampliação da oferta de gêneros agrícolas e o desenvolvimento das cidades. A dinâmica que antes ordenava a Europa despontava para outras possibilidades, que incluía o aquecimento das atividades comerciais, né? O afrouxamento das relações civis em algumas regiões e o uso da moeda na economia e a consolidação de uma nova classe, a burguesia. Porém, né, no início da segunda metade do século XIV, essa realidade foi bruscamente interrompida com uma terrível doença chamada de peste negra. Em pouco tempo, milhares de europeus morreram por essa epidemia que se alastrou graças às péssimas condições de higiene daquela época. Além de causar tantas mortes, essa doença também foi responsável por um grande declínio populacional. Alguns estudiosos estimam que mais de um terço da Europa, do povo da Europa, morreu. A morte de tanta gente acabou provocando um enorme desordenamento ao processo produtivo daquela época, né? Muita gente morreu e o campo ficou praticamente vazio. As atividades comerciais retraíram, bem como as propriedades feudais desaceleraram a sua capacidade de produção. Temendo a escassez de alimento, ou seja, com medo da falta de alimento, o que de fato aconteceu, as comidas começaram a faltar, vários nobres dificultaram ao máximo a saída dos servos de suas propriedades. Nesse contexto de escassez e de enrijecimento, né, endurecimento das relações, as tensões, os problemas entre servos e os senhores feudais, que eram os nobres, logo se evidenciaram, pois as transformações na agricultura não foram suficientes para garantir alimento a todas as pessoas. Nesse período, várias áreas florestais foram utilizadas para o aumento das regiões cultiváveis. Porém, essa diferença entre a capacidade produtiva e a quantidade de comida diminui o comércio e a alimentação da população ficou muito pobre. Nessas condições tão ruins, com falta de alimento, as doenças ou epidemias se transformaram em um grave fator de risco, né? Foi o que ocorreu no século XIV, quando a peste negra se espalhou entre as populações, causando uma grande onda de mortes, que matou aproximadamente um terço da Europa. Nessa época, o contingente populacional europeu atingiu a casa de 35 milhões de habitantes. Por causa das mortes devido à epidemia da peste negra, houve a falta de mão de obra disponível,
o que reforçou a rigidez das relações entre os senhores e os servos. Essa doença, a peste negra, é parecida com essa Covid que estamos vivendo agora, né? O coronavírus se espalhou por várias regiões do mundo, matando milhares de pessoas. Só que a peste negra ficou localizada na Europa, né? Aí vamos ver aqui quais outros problemas surgiram. Além da fome, com a falta de alimento, da peste, que era a doença, houve também a guerra. Foi uma das crises entre os séculos 13, 14 e 15 que levou a Europa a ficar muito enfraquecida. No final da Idade Média, a Europa passa por transformações sociais, econômicas e políticas de grande importância. O comércio se fortaleceu, surge a burguesia, o desenvolvimento de muitas cidades, né, aumentou, e o crescimento econômico, por causa do comércio, também começou a aumentar. Então, as pessoas estavam saindo do campo e indo para as cidades. Essa foi a principal mudança, né? Portanto, nos séculos 14 e 15, a Europa passou por um importante processo de êxodo rural. O que é isso? Saída das pessoas do campo para as cidades. Com mais pessoas morando nas cidades europeias, as necessidades de transformações aumentam muito. Começaram a surgir novas profissões e oportunidades de trabalho. O dinheiro, principalmente moeda de ouro e prata, começaram a circular mais. Surgiram também os banqueiros para garantir e proteger com segurança as fortunas dos burgueses. Cheques, cartas de crédito e outras modalidades financeiras também começaram a ser utilizadas nesse período. Os artesãos, comerciantes começaram a se organizar como uma maneira de obter melhores resultados em suas atividades. Os artesãos criaram a corporação de ofício, que eram como sindicatos hoje, enquanto os comerciantes estabeleceram guildas, eram grupos que se protegiam caso tivesse algum problema. Com o crescimento econômico e da população da Europa, após o ano 1000, né, o século X, começou um violento abalo nos finais do século XIII, que só termina no século XV. Tudo isso mudou por causa das fomes, né? Muita gente passando fome pela falta de alimento, as pestes, as doenças e as guerras que atingiram também esse lugar. Esses foram os três principais motivos que levaram à crise do feudalismo. A fome começou no mundo rural, né? A fome começou no meio rural, onde a falta de alimentos por causa das alterações climáticas diminuíram drasticamente a produção de alimentos. Não teve chuva, então não tinha muita colheita. Como não era possível comprar alimentos em outros lugares, a fome foi uma consequência grave durante o período de 1315 a 1317, século XIV. Além das vítimas mortais, a fome trouxe também o enfraquecimento das defesas do organismo, facilitando que as doenças se espalhassem. A doença veio pelo fato das pessoas estarem mais fracas, fazendo com que a epidemia chamada de Grande Praga se espalhasse pela Europa. É a peste bubônica, que ficou conhecida como peste negra, doença transmitida pelos ratos, que chegou à Europa em 1347 por causa das viagens comerciais que eram feitas. Então, as cruzadas e as viagens comerciais, além de aumentar o comércio, também acabou trazendo doenças. Essa mesma peste, que antes já tinha matado muita gente na Ásia, chegava à Europa pela Rota da Seda e atacava os comerciantes italianos. Em pouco tempo, por causa das pulgas dos ratos e a sujeira existente nas cidades, a doença se espalhou e matou milhares de pessoas. E diferente da fome, não atingiu só os pobres, atingiu ricos, pobres, todos. E isso desorganizou as cidades, o poder político e religioso. Ao lado das doenças existiam também as guerras, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos, ocorreu entre França e Espanha, e a guerra entre italianos e aragoneses pela posse do Mediterrâneo Oriental, né? Como consequência das guerras e das doenças, começa uma crise social provocada pelo mal-estar dos camponeses, que eram a classe que mais sofria. Tinha também a baixa dos preços de cereais e da terra, o que significou um rebaixamento das compras e do consumo. Começaram então revoltas pelas cidades. Na economia, a crise afetou o campo, deixando vazio, pois as pessoas estavam abandonando a zona rural
Isso fez o campo ficar mais pobre e sem mão de obra, fazendo as pessoas irem cada vez mais para as cidades. Então, a partir desses três motivos, né, fome, a doença e as guerras, começa uma crise no sistema feudal. Por causa dessa crise e o medo de perder os novos servos, os senhores feudais criaram novas obrigações que reforçavam o vínculo dos camponeses com a terra. Além disso, os pagamentos das obrigações sofreram uma mudança muito com a reintrodução das moedas. Os senhores feudais, eles não queriam mais pagamento em mercadoria ou em trabalho, eles queriam o dinheiro, né? Então, eles preferiam receber em moedas que posteriormente poder comprar qualquer mercadoria que eles quisessem. Só que os camponeses responderam isso a partir dessas obrigações, eles começaram a protestar, porque a crise estava grande e eles não tinham como pagar tantas obrigações em dinheiro, né? Então, esses protestos foram chamados de jaqueris, foram uma espécie de revolta camponesa que se desenvolveu em diferentes pontos da Europa, nos anos de 1323 e 1328. Os camponeses da região de Flandres organizaram uma grande revolta. No ano de 1358, uma nova revolta explodiu na França. E em 1381, explodiu uma revolta na Inglaterra. Passadas essas dificuldades do século XIV, a população voltou a crescer, junto com a produção agrícola e as atividades comerciais. As cidades também começaram a crescer, e isso abriu caminho para um novo momento, para o renascimento cultural e científico, mas a gente só vai ver esse conteúdo mais tarde, na próxima aula. Vocês vão ficar agora com o exercício de fixação. Na questão 1, vocês vão colocar, né, que acontecimentos, quais os acontecimentos, vocês vão marcar a alternativa que mostra os acontecimentos que foram os fatores que geraram a crise do século XIV, na ordem que eles aconteceram. Então, observem, vocês vão ler as alternativas e vão procurar a alternativa que mostra todos os fatores que levaram à crise do século XIV, na ordem que elas aconteceram. Quem veio primeiro? Quem veio depois? Então, foi 3 fatores principais, mas cada um teve o seu momento de surgir. Vocês vão marcar qual foi essa alternativa. Na 2, vocês vão marcar também, só que vocês vão marcar qual não é correta. Né? No século XIV, a Europa conheceu uma crise marcada pela tríade fome, peste e guerra. No entanto, essa crise possibilitou condições para outras transformações, como exemplo dessas transformações, apenas uma alternativa não é correta. Você vai ver o que mudou na Europa no século XIV e vai marcar que não é correta. Na 3, explique o que foi a peste negra. Você vai dizer o que foi a peste negra. Na 4, observe a imagem abaixo. Vocês podem ver aí um quadro famoso da época. Tem vários corpos jogados, pessoas mortas. Então, esse quadro é chamado de Triunfo da Morte. Aí vocês vão ler aqui essas informações e vão marcar qual evento está sendo mostrado nessa tela. Qual evento vocês acham que está sendo mostrado nessa tela que foi pintada na época, né? Pronto, terminamos aqui na questão 4, esse é o primeiro bloco de atividades. Leiam com atenção e na próxima aula nós veremos mais um conteúdo.